Você já se sentiu pesado e com o estômago inchado depois de uma refeição? Mesmo quando a comida era deliciosa, ou talvez aquela azia chata? Ou uma sensação de cansaço que insiste em aparecer justamente quando você queria mais energia? Muitas vezes, pensamos apenas nos alimentos que comemos, nas carnes suculentas, nos ovos nutritivos. Mas esquecemos que o que bebemos junto com eles pode fazer toda a diferença, transformando uma refeição saudável numa armadilha para o nosso bem-estar. O problema é que alguns líquidos, que parecem inofensivos, quando combinados com proteínas como ovos ou carne, podem sabotar a sua digestão, roubar seus nutrientes e até mesmo minar a sua energia. É uma realidade dolorosa ver como algo tão simples pode impactar tanto a nossa qualidade de vida. Não é, mas existe um segredo, e ele está nas escolhas que fazemos. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 líquidos perigosos que pessoas com mais de 60 anos, e na verdade qualquer pessoa, deveriam evitar consumir com ovos ou carne para garantir uma digestão impecável, mais vitalidade e a absorção máxima dos nutrientes essenciais. Fique comigo até o final, pois o último item pode ser algo que você jamais imaginou e que vai surpreender você. Vamos começar com a primeira armadilha líquida que muitas vezes passa despercebida: os refrigerantes e outras bebidas açucaradas. Esses são velhos conhecidos nas mesas de todo o país. Um hábito tão arraigado para alguns que parece impensável sentar para comer um bom bife ou uns ovos mexidos sem um copo cheio de bolhas e sabor doce. Mas a verdade é que, para o nosso corpo, especialmente para quem já passou dos 60, essa combinação é um verdadeiro desafio. Pense comigo quando você consome um refrigerante. Está ingerindo uma quantidade enorme de açúcar e, no caso dos refrigerantes comuns, xarope de milho de alta frutose, além de ácidos fosfóricos e dióxido de carbono que dão aquela efervescência quando esses componentes chegam ao seu estômago. Enquanto ele está tentando digerir proteínas complexas, como as da carne ou dos ovos, o caos se instala. O açúcar provoca um pico de insulina que pode desequilibrar todo o processo digestivo, tornando-o mais lento e menos eficiente. Além disso, o dióxido de carbono nos refrigerantes pode causar inchaço, gases e desconforto abdominal, que se intensificam quando o estômago já está ocupado com a difícil tarefa de quebrar as proteínas. É como tentar correr uma maratona com pesos amarrados nos tornozelos. Mas não é só o açúcar e o gás que são os vilões aqui. Os ácidos presentes nos refrigerantes podem diluir os ácidos estomacais naturais, que são cruciais para a quebra das proteínas. Imagine que o seu estômago é uma panela de pressão. Ele precisa de um ambiente ácido para cozinhar e quebrar os alimentos. Se você adiciona um líquido que diminui essa acidez, é como se tirasse um pouco do calor da panela, e a digestão fica incompleta. Isso não só leva a uma absorção ineficiente dos nutrientes importantes da carne e dos ovos, como também pode causar uma sensação de peso e fadiga pós-refeição. Muitas pessoas experimentam azia e refluxo ácido depois de combinar refeições ricas em proteínas com refrigerantes. Isso é um sinal claro de que o sistema digestivo está sobrecarregado. Além disso, o consumo regular de refrigerantes contribui para a inflamação no corpo, o que é especialmente prejudicial para idosos, pois a inflamação crônica está ligada a diversas doenças. Desde problemas cardíacos até declínio cognitivo, a solução é simples: substitua o refrigerante por água, que é o melhor solvente natural, ou por um chá de ervas sem açúcar. Se você sente falta do gás, experimente água com gás com um pouco de limão ou hortelã. Pequenas mudanças nos seus hábitos de bebida podem ter um impacto gigantesco na sua digestão
e na sua energia ao longo do dia. Lembre-se, nosso corpo se torna mais sensível com o tempo. E as escolhas que fazemos hoje refletem diretamente na nossa saúde de amanhã. E, falando em escolhas que parecem inofensivas, mas não são. Vamos para o segundo líquido que pode ser um verdadeiro sabotador da sua digestão, as bebidas alcoólicas, especialmente quando consumidas em grandes quantidades ou com frequência durante as refeições. Um copo de vinho ou uma cerveja gelada podem parecer a companhia perfeita para um churrasco ou um almoço de domingo com ovos. Certo. No entanto, o álcool é um diurético e pode desidratar o corpo. A desidratação, mesmo que leve, atrapalha a produção de enzimas digestivas e de ácido estomacal, que são vitais para a quebra eficiente das proteínas da carne e dos ovos. Quando você bebe álcool com a refeição, seu corpo prioriza a metabolização do álcool, que é visto como uma toxina. Isso significa que a digestão dos alimentos fica em segundo plano, tornando o processo mais lento e pesado. Imagine seu fígado, que é o grande centro de processamento do seu corpo, tendo que lidar com o álcool e, ao mesmo tempo, com a carga de proteínas e gorduras da sua refeição. É um trabalho dobrado. E o resultado pode ser uma sensação de inchaço, fadiga e até mesmo dor de estômago. Para pessoas com mais de 60 anos, cujos sistemas digestivos e fígados podem não funcionar com a mesma eficiência de antes. Essa carga extra é ainda mais significativa. Além disso, o álcool pode irritar o revestimento do estômago e do intestino, o que leva a uma inflamação e pode piorar condições como gastrite ou síndrome do intestino irritável. Condições essas que são mais comuns com o avanço da idade. E tem mais, o álcool pode interferir na absorção de nutrientes essenciais. Por exemplo, ele pode prejudicar a absorção de vitaminas do complexo B, que são importantes para a energia e o metabolismo, e de minerais como zinco, que é fundamental para a função imunológica. Se você está consumindo carne ou ovos para obter esses nutrientes, mas os combina com álcool, pode estar perdendo grande parte dos benefícios. Claro, a moderação é a chave, e um pequeno copo de vinho tinto, ocasionalmente, pode até ter alguns benefícios para a saúde. Mas o consumo excessivo ou frequente durante as refeições, especialmente as ricas em proteínas, deve ser evitado. A melhor alternativa é sempre a água. Ela ajuda na digestão, hidrata o corpo e não impõe uma carga extra sobre o fígado ou o sistema digestivo. Pense em como você se sente depois de uma refeição. Se a sonolência e o desconforto são frequentes, talvez seja a hora de repensar a bebida que acompanha seus ovos e carne. O cuidado com a nossa alimentação e hidratação é um investimento na nossa vitalidade e bem-estar em todas as idades. Agora, vamos ao terceiro tipo de bebida que, embora pareça saudável à primeira vista, pode ser um problema quando consumida com ovos ou carne, os chás muito fortes e o café em excesso, especialmente aqueles consumidos imediatamente antes, durante ou logo após a refeição. Sei que para muitos, uma xícara de café pela manhã com os ovos mexidos, ou um chá preto forte depois de um almoço com carne, são rituais quase sagrados. Mas aqui, o problema reside em substâncias específicas presentes nessas bebidas, chamadas taninos e cafeína. Os taninos, encontrados em abundância em chás pretos, chás verdes e até no café, são compostos que dão aquele sabor adstringente característico. A questão é que os taninos têm a capacidade de se ligar a minerais essenciais, como o ferro, presente em grande quantidade na carne vermelha e na gema do ovo. Essa ligação forma complexos que são difíceis para o nosso corpo absorver. O que significa que, mesmo que você esteja comendo uma refeição rica em ferro,
pode não estar obtendo todos os benefícios porque os taninos estão agindo como ladrões de nutrientes para pessoas com mais de 60 anos, que já podem ter uma absorção de nutrientes um pouco mais lenta ou que estão em maior risco de deficiências de ferro. Essa interferência é particularmente preocupante. A deficiência de ferro pode levar à anemia, causando fadiga, fraqueza, falta de ar e outros problemas de saúde que impactam diretamente a qualidade de vida. Além dos taninos, a cafeína, presente no café e em alguns chás, pode ser um estimulante excessivo para o sistema digestivo de algumas pessoas, em grandes quantidades. A cafeína pode acelerar o trânsito intestinal, o que pode não dar tempo suficiente para a absorção adequada dos nutrientes. Ela também pode aumentar a produção de ácido estomacal em algumas pessoas, o que, embora pareça bom para a digestão, pode, na verdade, levar à irritação gástrica e azia se o equilíbrio não for mantido. Pense que o sistema digestivo é um ecossistema delicado que precisa de harmonia para funcionar bem. Se você adiciona um forte estimulante ou uma substância que sequestra nutrientes bem no momento em que seu corpo está tentando extrair o máximo dos alimentos, você está criando um desequilíbrio. A solução não é banir completamente o café ou o chá da sua vida, mas sim ajustar o momento do consumo. A recomendação é esperar pelo menos 1 hora antes ou depois de uma refeição rica em ferro para tomar seu café ou chá forte. Isso permite que seu corpo absorva a maior parte dos nutrientes antes que os taninos e a cafeína possam interferir. Optar por chás de ervas sem cafeína e com baixo teor de taninos, como camomila, hortelã ou erva cidreira, durante as refeições, é uma excelente alternativa. Priorizar a absorção de nutrientes é crucial para manter a energia e a vitalidade à medida que envelhecemos. E essa pequena mudança pode fazer uma grande diferença. Passando para o quarto líquido que pode ser problemático quando combinado com suas proteínas, estamos falando do leite e outros produtos lácteos, especialmente quando consumidos em grandes volumes, junto com refeições ricas em carne ou ovos. Embora o leite seja uma fonte fantástica de cálcio e vitamina D, seu consumo em excesso ou no momento errado pode criar alguns desafios digestivos para pessoas mais velhas. Um dos principais pontos aqui é a lactose, o açúcar natural do leite, com o avanço da idade. Muitas pessoas desenvolvem uma redução na produção da enzima lactase, que é responsável por quebrar a lactose no intestino. Isso significa que, se você consumir muito leite, iogurte ou queijo junto com uma refeição pesada de carne ou ovos, a lactose pode não ser digerida adequadamente, levando a sintomas desagradáveis como inchaço, gases, cólicas e diarreia. É como pedir para o seu corpo processar 2 cargas pesadas ao mesmo tempo. Quando ele já está com dificuldade para uma delas, a carne e os ovos exigem um esforço digestivo considerável, e adicionar uma carga de lactose não digerida pode sobrecarregar ainda mais o sistema. Mas não é apenas a lactose que pode ser um problema. O cálcio, abundante no leite, é um mineral que, embora essencial, pode competir com a absorção de outros minerais importantes, como o ferro, assim como os taninos do café e do chá. O cálcio pode se ligar ao ferro não M, o tipo de ferro encontrado em ovos e em algumas fontes vegetais, embora também esteja presente na carne e dificultar sua absorção. Se você está comendo carne vermelha ou ovos especificamente para obter ferro, beber um grande copo de leite junto pode anular parte desse benefício. É como se você estivesse tentando encher um balde com um ralo aberto. Para pessoas com mais de 60 anos, a manutenção dos níveis de ferro é vital para combater a fadiga e manter a energia. Isso não significa que você deve parar de consumir laticínios.
mas sim considerar o momento e a quantidade. Em vez de um copo grande de leite com sua refeição principal rica em proteínas, talvez seja melhor consumi-lo como um lanche entre as refeições. Ou optar por versões sem lactose, se você tiver sensibilidade. Alternativas vegetais, como leite de amêndoa ou aveia sem açúcar adicionado. Podem ser opções melhores para acompanhar suas refeições, pois não contém lactose e geralmente tem menos cálcio que possa interferir na absorção de ferro. O objetivo é otimizar a digestão e a absorção de nutrientes, e entender essas interações é um passo fundamental para isso. E, finalmente, chegamos à quinta e talvez mais surpreendente bebida que devemos ter cuidado ao combinar com ovos ou carne: os sucos de frutas industrializados e os néctares. Eles são coloridos, parecem refrescantes e muitos são até anunciados como naturais ou saudáveis. Mas a verdade é que a maioria dessas bebidas engarrafadas ou de caixinha são repletas de açúcar adicionado, conservantes e, muitas vezes, tem pouco ou nenhum da fibra da fruta original. Quando você consome um suco industrializado, está ingerindo uma alta concentração de frutose, o açúcar da fruta, e sacarose, açúcar comum, sem a fibra que ajudaria a moderar a absorção desse açúcar. Imagine que você comeu uma refeição rica em proteínas, como um pedaço de carne ou ovos. Seu corpo está focado em quebrar essas proteínas complexas, um processo que leva tempo e energia. Se, ao mesmo tempo, você inunda seu sistema com uma bebida açucarada, seu pâncreas é forçado a liberar uma grande quantidade de insulina para lidar com o pico de açúcar no sangue. Esse pico de açúcar pode desequilibrar a digestão, fazendo com que ela seja mais lenta e menos eficiente para as proteínas. É como tentar dirigir um carro em duas velocidades diferentes ao mesmo tempo. Além disso, a fermentação desses açúcares no estômago, enquanto as proteínas estão sendo digeridas, pode levar a um aumento significativo de gases, inchaço e desconforto abdominal. Pessoas com mais de 60 anos, que já podem ter um sistema digestivo mais lento ou uma microbiota intestinal menos diversificada, são particularmente suscetíveis a esses efeitos. A falta de fibra nesses sucos também é um ponto crucial. A fibra é essencial para a saúde digestiva, ajudando no trânsito intestinal e na saúde do microbioma, ao remover a fibra e adicionar açúcar. Esses sucos perdem grande parte dos benefícios que a fruta in natura oferece e se tornam um fardo para o sistema digestivo, especialmente quando combinados com refeições densas em proteínas. A acidez de alguns sucos de frutas cítricas, mesmo os naturais, pode também ser um problema para quem já sofre de azia ou refluxo, quando combinada com a digestão de proteínas. Essa acidez extra pode intensificar o desconforto. A melhor alternativa é sempre a água pura. Se você anseia pelo sabor da fruta, opte por comer a fruta inteira, com toda a sua fibra, ou prepare sucos naturais e frescos em casa, diluídos em água e sem açúcar adicionado, e mesmo esses sucos frescos, como um suco de laranja natural, devem ser consumidos com moderação e, idealmente, um pouco antes ou depois da refeição principal, para evitar qualquer interferência com a digestão e a absorção dos nutrientes da carne e dos ovos. Então, ao longo da nossa conversa, exploramos esses 5 líquidos que, de maneiras diferentes, podem sabotar a sua digestão e a absorção de nutrientes quando consumidos junto com suas refeições de ovos ou carne. Começamos falando sobre os perigos dos refrigerantes e outras bebidas açucaradas, com seu excesso de açúcar e gás, que tumultuam o estômago e roubam sua energia. Depois, mergulhamos no impacto das bebidas alcoólicas,
que sobrecarregam o fígado e atrapalham a absorção de vitaminas essenciais. Em seguida, discutimos como os chás fortes e o café em excesso, com seus taninos e cafeína, podem ser verdadeiros ladrões de ferro, um mineral vital para sua vitalidade. Continuamos com a questão do leite e dos produtos lácteos em grandes quantidades, lembrando que a lactose e o cálcio podem gerar desconforto e competir pela absorção de outros minerais. E, por fim, desvendamos a armadilha dos sucos de frutas industrializados e néctares, que, apesar de parecerem inofensivos, são bombas de açúcar que desregulam a digestão e causam inchaço. Perceba que não se trata de eliminar completamente essas bebidas da sua vida, mas sim de fazer escolhas conscientes e inteligentes, especialmente quando se trata de combiná-las com alimentos tão nutritivos como ovos e carne. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Optar por água pura como sua bebida principal nas refeições. Esperar um tempo antes ou depois de comer para tomar seu café ou chá forte. E escolher alternativas mais saudáveis para seus lanches líquidos são passos simples, mas poderosos. Para otimizar sua digestão e garantir que seu corpo absorva todos os nutrientes que você está oferecendo a ele, pense em como você se sentirá mais leve, com mais energia e sem aquele desconforto pós-refeição. Esses são os verdadeiros ganhos. Eu adoraria saber a sua opinião. Você já notou algum desses efeitos ao combinar certas bebidas com suas refeições? Ou talvez você tenha uma dica de bebida saudável que funciona muito bem para você. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode ajudar muitas outras pessoas na nossa comunidade. Se você achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe o seu gostei. Isso ajuda o nosso canal a crescer e a levar essa mensagem importante para ainda mais pessoas que buscam viver com mais saúde e bem-estar. E, claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos repletos de dicas práticas e informações valiosas para viver a sua melhor vida em todas as idades. Lembre-se, o conhecimento é poder e aplicá-lo é o caminho para uma vida plena. Viva sua melhor vida em todas as idades,